Oi, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Nossa disciplina é Ciências, eu sou a professora Lenira Rodrigues. Então, nosso objeto de conhecimento hoje é propriedades específicas dos materiais. As propriedades específicas, elas são características exclusivas de determinado material. Elas permitem a identificação de um material em relação a outros. Então, vamos estudar algumas dessas propriedades. Na verdade, existe a densidade, as propriedades magnéticas, temperatura de fusão e de ebulição e a solubilidade. Todos esses são propriedades específicas dos materiais. Mas na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre densidade e propriedades magnéticas. Numa próxima aula nós falaremos as demais propriedades. Então, para começar, vamos falar de densidade e vamos entender um pouco o que significa denso, que possui estrutura compacta, espessa ou cerrada. Denso significa ainda aquilo que tem muita massa e peso em relação ao volume. Ou seja, às vezes nós pegamos um objeto tão pequeno e ele é bem pesado. E às vezes pegamos um objeto grande e ele é bem leve. Então, isso se dá por conta da densidade na composição dos materiais. Vamos entender melhor fazendo uma comparação entre uma bola de gude e uma bola de isopor. Veja, considerando que ambas têm o mesmo volume, eu pergunto a vocês, qual delas você acha que é mais densa? Então, qual delas você acha que é mais pesada? Qual delas você acha que tem mais massa? É claro que é a bola de gude. Por quê? Porque ela vai ter mais matéria em sua composição. Enquanto que a bola de isopor, ela é mais leve, ela é menos densa do que a bolinha de gude. Então, aqui nós já vamos entendendo o que é densidade. Vamos ver mais dois exemplos. Um cubo de alumínio e um cubo de madeira, ambos maciços e de volumes iguais. Eles tiveram suas massas medidas em uma balança digital. E aí nós observamos, na balança onde está o cubo de madeira, ela marcou 400 gramas. E na balança onde está o alumínio, marcou 2,7 kg. Como será isso possível, já que ambos têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo volume e possuem massas diferentes? Então, nós já vamos entender que é por conta da densidade, ou seja, da composição ou da propriedade desses materiais. O que a densidade determina? Ela determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Por exemplo, o alumínio possui maior densidade do que a madeira. Isso significa que num dado volume de alumínio há mais matéria que na mesma quantidade de madeira. Portanto, a densidade é a relação entre a massa e o volume de objeto. Os dois cubos, eles apresentam o mesmo volume, porém, o de alumínio tem mais massa do que o cubo de madeira. Portanto, o alumínio é mais denso. Ficou claro, né, pessoal? Então, agora nós vamos entender que existe uma relação entre a massa e o volume. E aí, nós sabemos que o que vai me identificar a densidade é justamente a relação entre eles dois. Uma outra maneira de demonstrar a densidade de um material é compará-lo com a densidade de outro material. E isso pode ser feito mergulhando esses sólidos em líquidos. Observe na figura. Foi mergulhado em um recipiente com água o cubo de alumínio e o cubo de madeira. Este de madeira, este de alumínio. E o que é que nós observamos? Que um flutuou, a madeira flutuou e o alumínio, ele ficou embaixo, né? Ele afundou. Por que isso aconteceu? Porque o alumínio é mais denso do que a madeira, não é isso? Então, muitos objetos no nosso dia a dia nós podemos observar isso. Afunda ou não afunda, flutua ou não flutua, né? Então, vai depender da densidade, da composição dessa matéria.
Então, olha aí, a densidade nos auxilia na caracterização de uma substância. Para expressar o valor da densidade, utiliza-se a unidade de medida para a massa, que nós já conhecemos, não é isso? Que é o kg, ou seja, quilograma, e a unidade de medida do volume, que é metro cúbico. Dessa maneira, a unidade de medida da densidade é o quilograma por metro cúbico e se escreve kg/m elevado ao cubo, e a leitura é quilograma por metro cúbico. Um pouquinho mais adiante, vocês vão aprender como encontrar o valor de uma densidade ou a densidade de um material fazendo essa relação entre massa e volume, mas já vão sabendo que a unidade de medida é quilograma por metro cúbico. Agora eu trouxe para vocês uma curiosidade, que é o Mar Morto. Ele fica localizado no Oriente Médio. E vou deixar como atividade, vocês irão fazer uma pesquisa na internet, procurando ver qual a densidade da água no Mar Morto e por que os corpos não afundam. Vai ser uma das atividades de vocês, tá bom? Agora nós vamos ver sobre propriedades magnéticas, que é a capacidade que um material tem de ser atraído por um ímã. Ímã vocês conhecem, não é mesmo? Então, todo material que pode ser atraído por um ímã, eles possuem propriedades magnéticas. É um assunto bem pequeno, bem fácil da gente compreender. Então, veja, os ímãs, eles atraem objetos que contêm ferro, aço, níquel ou cobalto. Diferente desses materiais, por exemplo, a borracha que você usa nas suas tarefas, elas não possuem propriedades magnéticas, então elas não podem ser atraídas por um ímã. Nem a madeira, nem o ouro, nem o alumínio e nem o vidro. Estes não são atraídos pelo ímã, porque eles não possuem propriedades magnéticas. Essa é bem simples, não é? Propriedades magnéticas é todo material que tem a capacidade de ser atraído por um ímã. Então, a nossa aula hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero desejar para vocês bons estudos e, aproveitando o dia 20 de julho, quero também desejar a todos vocês um feliz Dia dos Amigos. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.